O Flamengo já tem um duelo importante na semana e tem a vantagem que, mesmo ainda seguindo com desfalques, a partida será em casa. E tem boas notícias para o jogo. A primeira é o retorno do próprio técnico Tite à beira do campo após cumprir suspensão. E além do comandante da equipe, Cebolinha e Ayrton Lucas devem estar disponíveis. O camisa 11 ficou fora contra o Atlético Paranaense por dores na posterior da coxa direita. Contudo, não houve lesão constatada e ele vem se recuperando bem. Já Ayrton Lucas também tem boas chances de ser escalado. Sem atuar nos últimos 3 compromissos, o lateral esquerdo está praticamente recuperado e pode pintar como opção para Tite. Com isso, Léo Pereira pode voltar à zaga. Além disso, Léo Ortiz, que deixou a partida contra o Furacão com dores na coxa direita, não teve lesão confirmada pelo departamento médico. Quem está fora é Fabrício Bruno, que recebeu o 3º cartão amarelo e será desfalque contra o Bahia. Após o empate contra o Atlético Paranaense, o Flamengo caiu para a 2ª colocação na tabela de classificação do Brasileirão com 18 pontos. Contudo, o elenco rubro-negro pode reassumir a liderança na próxima rodada. Para isso, o Fla precisa vencer o Bahia e torcer para o Botafogo tropeçar diante do rival. O time segue a todo vapor nos treinos e com possibilidade de destaques dos mais novos. Nenê Casagrande, boa tarde pra você. O que dá pra cravar aí nesse time? O Ayrton Lucas é quem tem mais chance, dá pra cravar a volta dele. Outros jogadores estão em transição e tem baixas também, né? Boa tarde, amigo. Boa tarde, Flavinho. Seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Você, como sempre, agregando. Sobre o Ayrton Lucas, eu não consigo cravar porque o Flamengo ainda treina terça e quarta. Hoje, às 15 horas, amanhã também às 15 horas. Vai que o atleta volte a sentir dores no local da contusão e aí ele não fique à disposição contra o Bahia. Mas se eu tivesse que apostar um VNBet aqui, eu apostaria um dinheiro que o Ayrton Lucas fica à disposição porque ele treinou uma parte com o elenco na atividade de ontem e a tendência é que ele treine nessa terça e nessa quarta com os demais jogadores e fique à disposição. O retorno vem numa boa hora, porque o Fabrício Bruno suspenso, o Léo Pereira, que estava fazendo a lateral esquerda, pode fazer a zaga novamente junto com o Davi Luiz e o Léo Ortiz sendo mantido como volante, tendo em vista que o Alan dificilmente fica à disposição diante do Bahia. Ele está sendo preparado para voltar no final de semana contra o Fluminense. Então, novamente o Tite com muitos desfalques, mas se a gente for parar e analisar a ausência do Fabrício Bruno nesse momento, vai ser até benéfico para ele, porque é um jogador que está jogando na base de sacrifício, com muitas dores no tornozelo, e aí ele levou o terceiro cartão amarelo. Eu acho que é melhor ele ficar ausente contra o Bahia a ficar ausente num clássico contra o Fluminense. Então, são desfalques importantes, mas o Tite, pelo menos até o momento, está conseguindo dar conta do recado com a ajuda de jovens jogadores da base. Repito o que eu falei ontem aqui, jogadores têm sido muito importantes. O gol do Everton Araújo exemplifica isso. No banco de reservas, no jogo contra o Atlético Paranaense, eram 11 jogadores crias da categoria de base do Flamengo. Apenas o Gabigol não era. Então é só para valorizar o trabalho da diretoria e também das pessoas responsáveis pela categoria de base do Flamengo. O Paquito tá lembrando aqui, reencontro do Everton Ribeiro com a torcida do Flamengo no Maracanã. Como é que você acha que vai ser o clima? Pois é, primeiro jogo dele contra a ex-equipe Flamengo. Lembrando que aqui ele é tratado como ídolo e não é por menos, né? A história dele com a camisa do Flamengo é uma história extremamente bonita. Eu acho que vai ser algo bem normal. Não acredito que torcedores irão vaiar o Everton Ribeiro, muito pelo contrário. Eu acho que vai ter até aplausos ali antes da bola rolar. É um jogador que tem uma história muito bonita aqui, mas eu também não sou a favor de homenagem, igual muita gente pensou que iria acontecer, homenagem para o Everton Ribeiro. Eu acho que não. Esquece a homenagem nesse momento, é um jogo extremamente importante, um jogo numa briga na parte de cima da tabela. Inclusive o Bahia, na minha opinião, ao lado do Botafogo, são dois times que podem tirar proveito bastante durante a Copa América. Porque se a gente parar e analisar, o Bahia só teve um jogador convocado e o Botafogo também, enquanto Palmeiras, Flamengo, outros clubes internacional tiveram muitos jogadores convocados para suas respectivas seleções. Então, acho que vai ser um reencontro bem natural. Eu acho que o jogador merece respeito, aplausos antes da bola rolar, mas depois que a bola rolar, é um adversário, tal como outros jogadores do Bahia. Flamengo é favorito por jogar no Maracanã também, né? Se fosse, de repente, na Fonte Nova, teria mais um equilíbrio. Apostaria na vitória do Flamengo, Pedrosa? Não sei se eu apostaria, mas dentro dessa análise aí... Quer um dinheiro no Flamengo, Pedro? Nunca caso dinheiro no Flamengo. Pedro. A única coisa que eu vi... Então vai lá na tua apostinha lá, cravar no Mengão. É gol do Pedro.
Que aí tem acontecido com certa frequência, entendeu? Aposta no Flamengo que é dinheiro certo. Nada disso. Mas eu acho que o Flamengo é o favorito para essa partida diante do Bahia, com a sua torcida, num bom momento. O Venei tem renovação de contrato no Fla, patrocínio, passa os valores aí pra gente, o patrocinador da camisa, aumenta Pois o valor. é Assist Card. A gente pode falar o nome da marca, né? Já Assist falou, Card. vambora. Agora eu já falei, não tem mais o que fazer. Todo mundo vai ver. Mas tá é isso, lá fica aqui na parte de trás da camisa, abaixo do número. E o Flamengo teve uma renovação de contrato. E quando tem essa renovação de contrato com a empresa, tem uma valorização também. O atual contrato pagaria ao Flamengo 17 milhões de reais e agora no novo vínculo vai pagar 21 milhões e meio de reais. Então é uma valorização muito boa para essa propriedade aqui da camisa. O Flamengo vem fazendo um trabalho impecável em relação a isso. Essas receitas com patrocinador, o Flamengo vem fazendo um baita trabalho. A gente pode criticar bastante a gestão Rodolfo Landim em várias outras situações, mas em relação a isso, geração de receita, sobretudo com patrocínio no uniforme, é um baita trabalho que o Departamento de Marketing e Comunicação vem fazendo. Vamos falar do Felipe Luiz, a gente tem uma imagem bacana. O Felipe Luiz ganhou seu primeiro título como treinador, se emocionou muito. Aí o título do Sub-17, que o Flamengo superou o Vasco nos pênaltis, né? Copa Rio Sub-17, na partida que marcou a despedida do ex-lateral dessa categoria. Agora ele vai pro Sub-20, no lugar do Mário Jorge, né, Venê? Perfeito, Mário Jorge recebeu uma proposta do mundo árabe, aceitou essa proposta e de maneira natural o Felipe Luiz vai subindo de categoria. Eu acho que é um trabalho que ele vem fazendo aí nesse início de carreira, digamos assim, um bom trabalho. A gente pôde ver também um vídeo da Flá TV com homenagem dos jogadores para o Felipe Luiz. Iniciou muito bem a trajetória dele como treinador e é um cara que tem tudo para dar certo, extremamente estudioso, sempre gostou muito de buscar conhecimentos. Desde a época ele, como jogador, se reunia com outros treinadores, tem tudo anotado sobre os treinamentos do Jorge Jesus. É um cara que tem tudo para dar certo como treinador. Se vai dar certo ou não, se vai conquistar títulos ou não, o futuro dirá. Mas que ele está no caminho certo, ele está no caminho certo. Pô, e trabalhou com vários feras. Simeone no Atlético de Madrid, não sei ainda qual vai ser o estilo do Felipe Luiz, mas é bem provável que daqui a pouquinho vai pegar um time profissional, pode não ser do Flamengo ou em outro clube, o cara tem nome, é um cara querido também no meio do futebol, né? Tá se preparando para isso, né? Não tem nada a ver com o Felipe Luiz, mas ontem teve um lance que o zagueiro do Flamengo era para ter sido expulso, que ele puxou o jogador do Vasco cara a cara e ele não foi expulso, tomou amarelo, só para registrar aqui. Mas não tem nada a ver com o trabalho do Felipe Luiz, porque realmente foi um lance que, ó, Dona Ferg, é brincadeira você. Ó, a delegacia ali, ó. É brincadeira. Lá, Pedro. Lá no Caldeirão. Mas eu acho que o Felipe Luiz vai ser um grande treinador, porque ele sempre fala nos podcasts que ele vai, né, que ele com futebol, taticamente falando, o Jorge Jesus foi o melhor que ele trabalhou. Então eu acho que ele vai misturar um pouco dessa essência do Simeone, de combater, de brigar por cada bola, mas na cabeça do Felipe Luiz eu acho que o melhor futebol é o parecido com o do Jorge Jesus. Exatamente. Agora, por que ele dá o primeiro cartão? Isso que eu não entendo. Ele deu falta para o Atlético. Deu falta para o Atlético. Por que o Hulk tomou o cartão? O juiz entendeu que o Hulk reclamou. Ah, ele reclama duas vezes? Reclamou que ele tinha do Zé Rafael, que teria, entre aspas, feito falta nele. E aí ele toma o cartão pela reclamação. A falta foi marcada. Segundo a súmula, pita direito, caralho. Você também podia tomar um Isso foi cartão. o primeiro. E aí, a hora que o árbitro... Aí o árbitro dá um amarelo, e aí ele vai lá e fala... E aí ele vai lá e manda o árbitro as falas. Cara, eu acho que... Eu gosto muito do Hulk como jogador. Acho o Hulk um jogador vibrante. Eu nunca vou falar que o Hulk é um jogador molenga, que faz corpo mole e tal, mas ele exagera e tá marcado pela arbitragem. E ele não era assim, hein, Quesada? Não No primeiro ano dele, ele foi pianinho. A partir do segundo ano, ele se tornou intragável. Teve um jogo, eu não lembro que jogo foi, que ele saiu espumando, falando assim, eu vou largar o futebol, hein? Aqui o Brasil não tem jeito. Eu vou sair daqui. Vai largar também? Não, tudo bem. Mas ontem também ele falou a mesma coisa. Eu vou embora e não sei o quê. Gente, eu acho que precisa ter um pouco mais de controle. E assim, jogador de futebol, os caras não têm limite para as coisas. Você vê o jogo aí do Clássico Paulista. O que os caras reclamam. O Luciano é um cara que reclama muito. O Caleri é outro. Também. Esse goleiro do Corinthians está saindo agora. Carlos Miguel. Esse cara não... E outra, todo mundo tem medo dele, porque tem 2,4 metros, então ele dá um tapa, ele derruba 7, ele parece boliche. Então, cara, tem que... E na Euro, você viu na Euro, né?
Só capitão pode falar. Isso é acabou, legal, cara. lógico. Só capitão. VAR rápido. Que isso? Aí o Hulk vai falar, mas eu era o capitão do Atlético. Mas uma coisa é falar, mas eu te outra dá coisa direito. é xingar. Exatamente, não. Outra coisa, Somani, meter a cara Não, primeiro ele tenta beijar o É. árbitro, porque ali pra mim é beijo. Quase pintou um clima de novela das 8. Aí depois ele pega, Flavinho, tem o microfone, né? Aquele microfonezinho, né? Sim. Do árbitro, É. né? Aí ele vai lá e enfia o dedo no microfone. Eu acho que era a câmera, né? Ah, do microfone. árbitro. O cara tá totalmente fora da... Olha aí, lá, gente, pelo amor de Deus, o árbitro é uma autoridade, tem que ser respeitado. A autoridade tem que ser respeitada. Espero que todos os árbitros façam isso. Sim, pra todos os Esse daí é o jogadores. Rodrigo Pereira. Olha né? isso, gente. Como é que o cara. Ele acha que colocar as mãos para trás, né? Os braços e tal. Ele dá o direito de ele fazer o que ele tá fazendo. Não tá. Não, porque ele tá E outra peitando o coisa, cara. Alguém vai falar, mas o árbitro apita mal, o cara, no calor do jogo, perdeu o controle. Mas é todo jogo assim. Sim. Eu não É acho que ele todo perdeu jogo. o controle do jogo, não, hein, Sormani? Não, o Hulk. O Hulk. O Hulk fez o que fez porque tomou o cartão, foi reclamar e perdeu o controle porque a arbitragem é ruim e os jogadores ficam desse jeito. Gente, mas é todo jogo assim. Porra, todo jogo. Todo jogo é assim. É incrível. Todo jogo é assim. Então não justifica. Se você pega um cara tranquilo, calmo, sei lá, como... O Klaus, vai. Não, aqui, tô falando de árbitro, tô falando do jogador. Ah. Você pega um jogador tranquilo, que de repente ele tem um surto desse, você fala, pô, alguma coisa aconteceu, porque esse cara é muito calmo. Pega o exemplo, Entendeu? o Scarpa, vai, que é um cara tranquilo. É, um cara tranquilo, como o Scarpa, vai lá e faz um troço, você fala assim, alguma coisa. Agora, o Hulk não. Todo jogo é assim. Todo jogo é assim. Então a arbitragem precisa começar a fazer isso pra parar com essas coisas, entendeu? Arbitrar um jogo de futebol é muito difícil. Se os jogadores não colaboram, fica mais difícil ainda, entendeu? Ontem o Simon, Aí, nosso ex-companheiro Carlos Eugênio o Simon. Renato César explicou aí, é a súmula. Tá. Né? Tá, o primeiro Marca logo, amarelo caralho, ele viu? toma porque falou, marca logo o caramba. baralho, né? E aí o segundo... Aí o juiz pega e dá um amarelo pra Aí ele vai lá e dá um beijo Eu no teria outro. feito a mesma coisa. O Simon falou que, da forma dele, eu tô traduzindo, que ali o árbitro tem que ser mais malandro. Deu o amarelo, já, corre. já sai do lance, entendeu? Não tem conversa. Não tá inventando nada aqui, tá? Então, torcedor do Atlético, Só não fique isso, bravo com a gente, fica xingando a gente. Reclamem aqui. com o Hulk aí, não temos nada a ver com essa Reclame porra. com o Hulk. Exatamente, ao invés de eles chegarem, cobrar o jogador, falar assim, escuta, você tá prejudicando o nosso time, velho. Para de reclamar, faz gol. Por ser importante, Joga. claro. Exato. Não, os caras passam um pano pra jogador, pra dirigente, entendeu? Aí o dirigente joga pra torcida, no final do jogo, lá foi o tal lá do Vamos Sérgio. mostrar, Mas, gente, gente, foi isso, no não ano quer, passado, isso não quer dizer absolutamente Não, nada. o que quer dizer é que esse mereceu. cara está fazendo o trabalho correto. É, isso aí. Não tá pipocando, não tá afinando pra jogador. Agora, senhor, mas tomar de 4 é difícil, né? Por isso que os caras não estão indo. Se fosse 1-0, os caras iam reclamar também. Mas tomaram 4 no lombo, pô. Vai cobrar do Hulk, presidente. O senhor tem que cobrar do Hulk, não do juiz. Porque o comportamento do Hulk sempre é assim, inadequado, assintoso, truculento. E ele acaba prejudicando o Atlético. Acaba prejudicando... E por conta disso, o clima ficou pesado lá durante o jogo. No final da partida, o Paulinho, que também é outro reclamão, que já estava reclamando muito durante o jogo, acabou fazendo aquela besteira. Ele tomou uma cotovelada no Marcos Rocha. Tomou. Agora, eu não sei se foi intencional. Tomou. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Os caras falam o que acontece no campo fica. Fica nada. Fica nada, porque acabou o jogo. O cara quis lá chutar o Marcos Rocha e foi corretamente expulso. O árbitro ontem, essa arbitragem tem que ser mostrada para todos os árbitros que apitam a Série A do Campeonato Brasileiro e B também. E os jogadores brasileiros precisam assistir aos jogos da Eurocopa para ver como é que se comporta um atleta, para ver como é que se comporta um jogador de futebol com educação, né? Com tranquilidade, com serenidade e aceitando as decisões de arbitragem, que são decisões muitas vezes muito difíceis, mas cujo trabalho é facilitado se o atleta, se os jogadores não ficam 90 minutos enchendo o saco do juiz, que é uma pentelhação. Atletas e técnicos aqui no Brasil, isso aí é um negócio crônico. Bora mudar de assunto e trazer uma notícia que vem da Espanha. O jornal Estádio Deportivo afirma que Botafogo e Flamengo são os principais interessados em Gonzalo Montiel. Lateral direito, argentino, 27 anos de idade, foi o autor do gol na decisão por pênaltis que valeu o título para a Argentina na última Copa do Mundo. Atleta que pertence ao Sevilha esteve emprestado na última temporada ao Nottingham Forest. É certo que ele não fica no Forest, Sevilha também não tem planos de utilizá-lo.
Temporada na Inglaterra de 19 partidas, nenhum gol e 3 assistências. Segundo a publicação do jornal espanhol, tanto o Botafogo quanto o Flamengo manifestaram a intenção de contratá-lo por empréstimo. A ideia do Sevilha é negociar o jogador em definitivo. O grande problema é que o Montiel ainda tem como principal intenção seguir no futebol europeu. Então ele aguardaria por propostas de lá. Se as ofertas bacanas não aparecessem, aí sim ele poderia estar à disposição dos dois clubes brasileiros. O Botafogo busca um lateral direito já há algum tempo, enquanto o Flamengo tem um problema nessa posição. Varela e Wesley disputam a condição de titular, mas o Varela é quase sempre convocado para a seleção uruguaia. Bora falar agora sobre Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Fla, concedeu entrevista para tratar sobre reforços. Ele disse à Cazé TV o seguinte, abre aspas, a janela de contratações do Flamengo no meio do ano não será tão pesada quanto a do início do ano. Serão feitos apenas ajustes. E ele completou, a gente fez a opção de adiantar a janela desse ano. Só para lembrar, mais de 150 milhões de reais investidos em reforços, ninguém gastou mais do que o Flamengo. Chegaram, por exemplo, o De La Cruz, 77 milhões de reais, Matias Vinha, 42 milhões de reais, Léo Ortiz, mais 37 milhões de reais, o Carlinhos, o mais barato de todos, 3 milhões e 200 mil, atacante comprado do Nova Iguaçu. Para completar sobre o Fla, contar que o Peterson, atacante que era super badalado nos tempos de base, acaba de ser emprestado ao Estrela Amadora, jogador que foi emprestado para o Atlético Paranaense e devolvido por conta do mau comportamento. O empréstimo por Estrela Amadora sem custos, se o clube português quiser ficar com o atacante do Flamengo, 700 mil euros como opção de compra. Falou a respeito do jogo de ontem. E galera, vamos lá, vamos falar de coisa boa agora? Vamos falar um pouquinho aí de investimento, de futebol. Ultimamente a gente só tem falado de escândalos, de fofocaiada. Vamos falar um pouquinho de coisa boa agora. E mano, olha esse daqui, que bacana. Esse estudo aqui, ele saiu lá na CNN. Foi CNN? Acho que foi CNN, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui. Foi na CNN. E aqui ele mostra os 10 times com maior investimento do futebol brasileiro na base, nas categorias de base. Eles fizeram esses estudos de 2019 até o final do ano passado, até 2023. Quais que foram os times que mais investiram na base? Então tem o top 10 aqui. O primeiro lugar é o Flamengo. O Flamengo investiu 171 milhões de reais na base, nesse período, de 2019 a 2023. O segundo lugar, eu acredito que tem muita gente que acha que é o Palmeiras, mas não é. O segundo lugar é o Grêmio. E aí o Palmeiras, ele aparece na quarta posição, investindo 142 milhões de reais na base. Ou seja, o Palmeiras, ele investe pouco, mas lucra muito. Principalmente com as vendas aí do Hendrick, do Estevão, que inclusive, acho que os exames foram até aprovados já. Os exames médicos, tudo em ordem, tudo ok. Então, em breve, vamos dar adeus também ao Estevão. E assim, a tendência agora é que eu acredito que o Palmeiras alcance aí ou chegue perto pelo menos do Flamengo. Porque, querendo ou não, as vendas do Luiz Guilherme, as vendas do Estevão, as vendas do Hendrick, elas vão somar 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais. E aí quando você compara, por exemplo, com o Grêmio e com o São Paulo, porque o Flamengo, se você pegar as últimas temporadas aí, 4, 5 temporadas, o Flamengo fez 1 bilhão também, com vendas na base. Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, então o Flamengo foi bem também. Agora tem o Lohan, que é um moleque também que vai trazer muita grana pro time do Flamengo. Então o Palmeiras, eu acredito agora que vai pegar uma parte dessa grana e vai reinvestir na categoria de base, porque categoria de base, mano, é uma coisa que traz muita grana pro clube. Então o investimento da base é uma máquina de fazer dinheiro. E o Flamengo conhece muito dessa máquina também, né? Porque olha aqui, venceu ontem a Copa Rio, Sub-17, o primeiro título do Felipe Luiz como técnico, venceu o Vasco, sendo campeão da Copa Rio e mostrando aí que continua com o trabalho de base muito sólido, muito forte. Felipe Luiz, mano, o cara é um ídolo dentro do clube e agora também tem sido um líder, um grande líder técnico
dentro das equipes de base, se preparando para futuramente, quem sabe, se projetar ao futebol profissional. E por falar de Cruzeiro, o Cruzeiro estaria fazendo planos de investir num grande jogador. Tentou o Dudu, mas acabou não dando certo. E há quem diga que eles iriam tentar o Gabigol, lá com o Flamengo. Aí eu tava vendo lá no canal do Paparazzo Rubro Negro, pelo que eles sondaram, não tem negociação acontecendo por parte do Cruzeiro com o Gabigol, muito menos por parte do Cruzeiro com a gestão do Flamengo. Então o Gabigol continua sendo jogador do Flamengo, não vai ser negociado nessa janela e, ao que tudo indica, que o Paparazzo trouxe de informação, é que não houve nenhum tipo de contato, nenhum tipo de negociação, nem nada. Assim, cara, no mundo do futebol, sempre quando abre janela, tem muita especulação. Então, falando novamente do William José no Palmeiras, enfim. Muita especulação acaba surgindo. Algumas exageradas, né? Outras que parecem ser exageradas, no fim acaba até fazendo sentido. Eu acho que o Cruzeiro, cara, eles querem trazer um jogador para representar, para reacender a chama. Eles querem trazer um jogador que seja ali, sabe, um cara que chegue com o status de ídolo. E olhar para outros grandes clubes e tirar esses ídolos de outros grandes clubes e trazer para o seu clube, isso é uma maneira, sim, muito eficiente de você fazer um marketing absurdo. Forem tentar tirar Gabigol de Flamengo, Dudu do Palmeiras. Pô, mano, olha a oferta que ofereceram pro Dudu. 4 anos de contrato. 2.400.000 reais. É muito dinheiro para um cara de 32 anos. Então, assim, os caras estão apostando as fichas altas. Eu não duvido que talvez no próximo semestre eles até entrem com uma proposta firme pro Gabigol. Só que se eles fizerem isso agora, eles vão ficar quietinho. Porque também foram muito, mas muito amadores de cantar a negociação desse jeito. É óbvio que ia dar repercussão. É óbvio que ia explodir as coisas, ia exaltar os ânimos. E aí, cara, uma hora dessa, se eles tivessem ficado quietinho, talvez eles já teriam um contrato assinado e, estaria tudo certo. Então, se tiver também qualquer negociação com o Gabigol, não agora, porque o Paparazzo sempre traz apurações bem precisas em relação a isso. Mas se no futuro tiver algum tipo de movimento com o Gabigol, eu acredito que eles vão, deixar bem em off. E mais uma coisa aqui, pessoal, falando sobre uma notícia aí que a gente estava repercutindo, a gente falou no começo da semana, hoje é terça-feira, mas enfim, nós falamos aí no final da semana, né, começo, porque se eu não me engano foi no domingo que falamos sobre esse assunto, que é lá sobre o assunto do estádio do Flamengo, que iria acontecer uma reunião na segunda-feira entre os gestores, né, municipais da cidade do Rio de Janeiro com o Flamengo a respeito do estádio. E é o seguinte, a prefeitura bateu o martelo. Os caras vão desapropriar o terreno da Caixa Econômica Federal. Olha só, notícia lá da coluna do Fla, beleza? Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, teve reunião com a prefeitura do Rio de Janeiro na última segunda-feira, ou seja, ontem. O encontro aconteceu para que as duas partes pudessem estudar uma data limite para uma possível desapropriação do terreno da Caixa Econômica Federal na região do gasômetro. De acordo com o jornal O Globo, a Prefeitura do Rio de Janeiro assumiu o compromisso com o Flamengo para definir um prazo para que a Caixa destrave as negociações pelo terreno. Entende-se por isso para que a Caixa apresente o valor de compra. Porque os caras pediram para a Caixa apresentar, quanto vocês querem pelo terreno. A Caixa até agora não se manifestou. Então, na reunião de ontem, eles decidiram uma data limite para isso acontecer. Desse modo, caso o banco siga afastado e sem resposta nas conversas, o prefeito Eduardo Paes pretende avançar no plano de desapropriação do local. O Flamengo tenta destravar a negociação pelo terreno na região central do Rio. Isso porque Landim busca avançar com a compra da área para a construção do estádio do próprio rubro-negro. Sendo assim, o presidente do Flamengo tem planos
de adiantar as tratativas até outubro, justamente para não dividir atenções com as eleições no clube em dezembro deste ano. Não só as eleições no clube, mas como as eleições também nacionais, né, do país. Nacionais que eu digo assim, as eleições de prefeitos, que vão acontecer em todo o território nacional. Então, se os caras estão com essa colher de chá da Prefeitura do Rio de Janeiro, e a Prefeitura já assumiu o compromisso de brigar pelo estádio, sabe como que é política, né? Tem que ser rápido. Tem que ser rápido, porque daqui a pouco os ventos mudam, entra uma nova gestão, vem a dança das cadeiras, trocam-se as rainhas, trocam-se os peões, e aí nada acontece. Então os caras vão aproveitar essa janela para conseguir isso o mais rápido possível. E sobre a Caixa Econômica Federal, não responder, eu acho uma tremenda sacanagem. Porque primeiro que a Caixa ela não é dona do terreno, ela administra o fundo. É diferente. Diferente. Segundo que os caras eles querem pagar por isso. Então qual que é o problema da Caixa colocar um preço? Qual que é o problema? Não tem problema nenhum. Os caras deram um estádio pro Corinthians. Obviamente que agora o Corinthians tá, né? Mas são situações muito diferentes. Porque o Flamengo não quer pegar estádio público. Não quer pegar terreno público. O Flamengo quer pagar pelo terreno. O Flamengo tá pedindo para que a Caixa coloque um valor. E a Caixa não está colaborando. Calma aí, torcedor, que tem mais notícia para vocês importante chegando. Mas antes quero comentar aí sobre a situação envolvendo o Atlético Mineiro, o Hulk, paulada que o Atlético Mineiro tomou pro Palmeiras. Mas enfim, eu confesso que no início de todo esse burburinho aí, eu vendo o lance muito rápido lá do Hulk tomando cartão vermelho, eu fiquei a favor do jogador. Porque realmente, por reclamação, você tomar 2 amarelos seguidos, eu acho que é um exagero do árbitro. Porém, depois de muita análise e olhando um pouco mais o contexto, você vê que o Hulk ele sempre passa do ponto. Ele sempre é muito reclamão. Ele sempre se dirige ao árbitro de forma ofensiva. Ele sempre chega de forma agressiva e isso realmente é uma péssima cultura que nós aqui no Brasil temos e eu concordo que isso tem que acabar. Então que fique de lição aí tanto para o Hulk quanto para os outros que fazem a mesma coisa nos jogos. E falando agora de notícia importante do Mengão, que eu quero trazer para vocês hoje é sobre o Wallace da Udinese. Isso mesmo, o Flamengo tem interesse em contratar o jogador nessa janela do meio do ano. O Wallace é um volante que hoje atua na Udinese. O volante tem 29 anos, é um volante jovem e a Udinese já definiu um preço para vender o jogador para o Flamengo. Só que não é só o Flamengo que tem interesse aqui no Brasil de contratar o volante da Udinese. O Corinthians também deseja contratar o jogador. Mas chega a ser uma piada, né, torcedor? Porque o Corinthians, na situação que tá, vai concorrer com quem uma contratação? Ainda mais o Flamengo. O jogador seria muito louco de escolher o Corinthians numa situação dessa. Além do mais, o Wallace é rubro-negro e a família toda também é. Isso já facilita na negociação. O time italiano definiu o valor de 8 milhões de euros para vender o Wallace, que gira em torno aí de 46,4 milhões de reais na cotação atual. Se o Flamengo conseguir essa contratação de Wallace, vai chegar na melhor hora, porque o Flamengo está passando um perrengue aí com os volantes, porque além de ter alguns convocados aí para a Copa América, outros estão lesionados e ainda estão em recuperação. Quando o Marcos Braz diz que essa janela do meio do ano vai servir de ajuste, eu tenho quase certeza que além do lateral, ele está se referindo ao setor dos volantes, que está com um desfalque muito grande. Mas e aí, torcedor? Você concorda com a contratação de Wallace? Será que vai ser um bom volante para o Mengão? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Já quero deixar aqui os créditos para o Placar TV, SBT Sport Rio, Opina Porco e para o canal do Nicola. Se você quiser conferir os vídeos na íntegra, vai no link da descrição que você vai ser direcionado diretamente para os canais. Vá lá no canal deles, dá uma moral no like, se inscreve também, porque eu garanto que você vai achar muitas informações boas lá. Se curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.